Parece que nós temos um testemunho. Então a Paola Angioletti, por favor, se dirija para cá. Oi. Amém. Na quarta-feira passada, o pastor mandou ali no grupo pra gente trazer algo que a gente precisasse de oração, alguma coisa que a gente queria muito, e eu não trouxe. E aí, durante o culto ali, no momento final, ele falou assim, se o pessoal que tá lá atrás, na mídia, quiser alguma coisa, quiser uma oração, sai aí e vai num cantinho que a gente vai orar. E aí eu escrevi rapidinho num papel que eu queria uma carteira de motorista, porque, para quem não sabe, agora eu moro lá no Gravatá, eu estudo lá em Itajaí. Então, eu preciso de um transporte. E aí, daí passou, acabou o culto, fui embora, os meus pais não tinham vindo no culto porque eles estavam lidando com a nossa mudança. E eu não comentei nada com eles. E eu sentei para jantar, minha mãe sentou comigo, ela falou assim, Paola, hoje eu entrei em contato com uma autoescola e eu e o pai, a gente vai te ajudar a pagar a tua carteira. Eu falei, gente! E eu começo na semana que vem. Isso. Glória a Deus! Aleluias! Estenda suas mãos para cá, por favor. E declare junto comigo, Deus tem muito mais para a sua vida. Vamos lá. No nome de Jesus. Amém? Gente, eu estou esperando o retorno ainda, né? Por enquanto eu só estou investindo, né? Uma hora, quando ela for uma enfermeira-chefe, né? Que ela ganhar uns 20 mil por mês aí a gente vai começar a receber aí novamente. Claro que esse não é o intuito, né? A gente brinca. Mas eu falo isso para ela, falo, Paola, uma hora tem que retornar aí aquilo que a gente gasta. Que não é pouco. Mas, glória a Deus. Esse não é o assunto, vamos lá. Deus tem uma grande obra na sua vida, amém? Você crê nisso? Não senti nem um pouco de entusiasmo em você ou de fé. Você crê que Deus tem uma obra na sua vida? Glória a Deus, e também através dela. Nós precisamos entender isso em Deus, nós precisamos entender que Deus tem algo para a nossa vida. Eu conheço boa parte de vocês, se não todos, e sei que grande parte de vocês que estão aqui são pessoas maduras já na fé. Pessoas que estão aqui nos cursos. Não foi a Esté, tá bom. Pessoas que estão aqui em todos os cultos. Pessoas que estão buscando a Deus dia após dia. Pessoas que se santificam, que leem a palavra, que buscam mais de Deus. Boa parte de vocês são pessoas que estão no IBEG, que estão querendo algo a mais do Senhor. E por isso, com toda a propriedade, hoje eu quero falar a respeito dessa palavra. E eu quero que você entenda junto comigo, porque Deus tem uma obra na sua vida. E ainda mais do que isso, Deus tem algo através da sua vida. Porque aquilo que é bom, nós não queremos só para nós, não é verdade? Quando você começa, de repente, a ter algo bom na sua vida, você começa a ser feliz no seu relacionamento, quando você começa a fazer um exercício físico, de repente, quando você começa a buscar a Deus e começa a ter experiências melhores e maiores, você quer repassar isso para frente. Você também quer que as pessoas saibam, você quer que os seus amigos vejam e saibam daquilo que está acontecendo na sua vida. Igreja, o cristianismo também precisa funcionar dessa forma. A nossa vida como crente, nós precisamos entender que temos uma obra na nossa vida, que Deus tem algo grande na nossa vida, mas também através dela. Porque se nós parássemos só em nós, não teríamos sentido nenhum. Se a gente quisesse só para nós aquilo que Deus desse, ou se nós quiséssemos só para nós a salvação, isso não teria sentido nós seguirmos a Jesus, porque
aquele que deu a vida por nós, aquele que viveu aqui nessa terra sem pecar, Ele quis e Ele quer até hoje que nós repassamos isso para frente. Por isso nós temos esse dever de entender isso, que Deus tem algo na nossa vida, mas também através dela. Eu queria que você abrisse lá comigo em Neemias. Gente, são vários capítulos que essa história narrada pelo próprio Neemias, são vários capítulos aqui que vem falando a respeito disso que eu vou falar. Nós não vamos ler todos. Como a pastora Lenita diz, você depois da meia-noite não tem nada para fazer, você pode ler. São 10 capítulos aí que você consegue ler tranquilamente, aí uma meia hora, uns 40 minutos de leitura, você consegue entender todo esse contexto. Eu vou dar uma explicada aqui para você e você vai entender. Mas depois você pode buscar lá, porque eu tenho certeza que Deus tem muitas coisas a falar com você, amém? A Bíblia diz assim, e começa a partir do capítulo 1, que alguém vem de Judá trazendo notícias sobre o povo de Jerusalém. E essa pessoa fala para Neemias que o povo tinha sido exilado, os muros de Jerusalém estavam caídos, as portas estavam queimadas, e diante disso o Neemias vai e ora a Deus. E ele começa a buscar a Deus em favor de tudo isso. A palavra diz que ele chora, ele se compadece de tudo aquilo que tinha acontecido com o povo de Deus. Mas mais do que isso, mais do que orar, mais de se compadecer, mais do que chorar, o Neemias ele toma uma atitude. E a Bíblia relata que ele era talvez o copeiro do rei, ele ia servir um vinho para o rei. E ele pede permissão, gente, me perdoe pela tosse, tá? Mas ele pede permissão para o rei para que ele pudesse reconstruir os muros de Jerusalém. Então ele chega na presença do rei, o rei olha para ele e vê que ele está abatido, e vê que ele está triste, e o rei pergunta para ele, fala, olha cara, eu nunca vi você dessa forma, o que está acontecendo? E ele começa a relatar, começa ali uma conversa com o rei, e ele começa a falar sobre os seus planos. Gente, a Bíblia não fala isso, é uma interpretação minha, mas eu tenho certeza daquilo que eu vou falar. Deus colocou essa obra no coração do Neemias. Deus colocou dentro do seu coração para que ele pudesse reconstruir aqueles muros, as portas, para que ele pudesse novamente trazer a dignidade do povo de Deus para aquela época. E então Neemias ele pede permissão para o rei dá permissão para ele. A Bíblia fala ali de vários acontecimentos, o rei fornece algumas cartas para ele, para que ele entregue para algum dos chefes lá e possa fazer a obra que ele tinha proposto no seu coração. E ele vai, e ele parte, e a Bíblia diz que Neemias ele começa a olhar em volta de Jerusalém, ele pega um animal, talvez um cavalo, e começa a ver aonde ele precisava reconstruir, aquilo que ele precisava fazer. Mas aí, em meio a isso, surge duas pessoas que a Bíblia relata para nós. E a Bíblia fala de dois homens chamados de Tobias e Sambalate. São dois homens que se opõem à obra de Deus. Duas pessoas que se opuseram àquilo que o próprio Deus tinha colocado no coração do Neemias. E aí eu quero perguntar para você nessa noite, qual que é a obra de Deus, meu irmão, na sua vida? O que Deus colocou no seu coração para que você fizesse? Veja, muitas vezes o nosso entendimento é um pouco distorcido daquilo que nós entendemos como obra de Deus. Boa parte de nós, se não quase todos nós, entendemos que a obra de Deus é isso aqui, ó, chamado microfone, chamado altar, púlpito. Nós entendemos que a obra de Deus é feita estando aqui em cima com o microfone na mão. Nós entendemos, vou voltar, Wesley.
Já fiz coisa errada aí, né? Estou aqui. Depois vocês brigam comigo. Nós entendemos que a obra de Deus é feita através disso aqui. E o nosso, não que não seja, gente, é claro que é. Deus instituiu pessoas a fazerem isso e talvez você seja uma delas para estar aqui. Talvez você seja alguém que vai pregar pelo mundo afora, pela cidade afora, você vai subir aqui em cima desse púlpito e vai poder ministrar para toda a igreja. Mas a obra de Deus, ela não se detém só a isso aqui. A obra de Deus não se detém somente a um teclado, a um violão, uma bateria, a um instrumento, a um canto, a sua voz. A obra de Deus vai muito além de tudo isso que nós pensamos. Quanta coisa precisa ser feito aí fora dessas quatro paredes. Nós muitas vezes não entendemos, mas a obra de Deus está muito além, ou está muito mais lá fora do que aqui dentro. Todos vocês aqui creem em Jesus, sim ou não? Gente, vocês já são pessoas salvas. Nós estamos aqui numa reunião dos santos, vez após vez, e isso é muito bom, e nós vamos continuar fazendo tudo isso. Mas é como eu falei, se nós retrairmos isso só para nós, não faz sentido aquilo que Jesus nos ensinou, de nós amarmos o nosso próximo, de nós levarmos adiante aquilo que Ele ensinou, de nós fazermos aquilo que Jesus fez. Para qual obra Deus chamou você? Será que você já sabe? Será que não é a obra do teu casamento para você estruturar? Será que a obra de Deus na sua vida e através dela não são os seus filhos para você educar na palavra de Deus? Será? Nós temos muitos jovens aqui na igreja que a obra de Deus não é você abrir uma empresa e ser um grande empresário, não só para manter a obra de Deus, mas você ser um grande empresário para poder dar destino a outras pessoas, para poder dar dignidade a outras famílias. Tantas coisas vêm sido criadas nesses séculos, aí a gente tem visto essa juventude, pessoas tão inteligentes, com a mente tão aberta para tantas coisas. Será que Deus não tem uma obra tão grande na tua vida que você vai criar uma grande startup, vai criar aí um grande aplicativo, uma grande empresa que vai ajudar tantas pessoas? Será que não é através de você essa obra de Deus? E você está achando que a obra de Deus se detém em um microfone? Será que a obra de Deus na tua vida não é você mesmo se edificar? Você ser alguém diferente, alguém mais calmo, alguém mais paciente. Eu também recebo isso, gente. Essa é uma das obras de Deus na minha vida. Será que não é você buscar mais, orar mais, jejuar mais, ler mais a Bíblia? Talvez essa seja a obra de Deus na sua vida. Mas eu queria voltar com vocês no texto. E lá no Neemias 2:10, nós vamos ver o nome desses dois homens que se opuseram à obra de Deus. No 2:10 ele começa falando assim, Sambalate, o horonita, e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando ouviram que havia chegado alguém interessado no bem dos israelitas. E foi justamente isso e mais alguns versículos que vocês vão ver que Deus colocou no meu coração. Desde que o mundo é mundo, desde que Deus criou Adão e Eva e que tudo começou, ou talvez antes mesmo de tudo isso começar, você precisa entender uma coisa: a obra de Deus sempre teve opositores. Tanto é que nós temos alguém chamado diabo, Satanás, o inimigo, que nós colocamos tantos nomes nele. Ele é um grande opositor da obra de Deus. Mas nós estamos há 2024 anos depois de Jesus Cristo,
Nós estamos há tantos milhares de anos e esse opositor nunca conseguiu vencer o povo de Deus. Talvez parado por algum tempo, talvez retardado, talvez algum tempo, mas nunca parado a obra de Deus. Isso nunca aconteceu e nunca vai acontecer. Por isso você precisa entender e colocar dentro do seu coração, meu irmão. Será que algo ou alguém, talvez você mesmo, está se tornando um opositor à obra de Deus sobre a tua vida? Veja, talvez essa oposição tenha parado aquilo que Deus quer fazer através de você. Gente, falando do contexto da igreja, nós precisamos de tantos trabalhadores aqui que vocês não têm noção. Nós precisamos de gente no voluntários, nós precisamos de gente capacitada que entre nas aulas aqui para o louvor, que senão depois a pastora me bate, né? Se você chegar aqui e falar que quer fazer parte do louvor sem aula, eu estou ferrado. Gente, nós precisamos de pessoas para trabalhar. Será que você mesmo não tem deixado que a obra de Deus não aconteça? E aí, alguma das pessoas, talvez aqui de Navegantes, saibam aí desse ditado. Quando um negócio não dá certo aqui, em Navegantes, eu não sei se já escutaram isso. Quando um negócio não dá certo, eles falam que tem uma cabeça de cavalo enterrado naquele lugar. Quem já escutou isso? Nossa, boa parte das pessoas. Gente, quando eu fui começar o meu negócio, há uns 8 anos atrás, nós estávamos no período de reforma. E eu aluguei o prédio ali, o prédio que nós estava parado lá uns 2 anos já. Então precisava fazer muita coisa. E mais algumas mudanças que eu queria fazer. Beleza, um dia tá lá trabalhando aí meu pai. Para um senhor no portão, olha só, estava tudo fechado. A gente nem aberto não estava ainda. O cara parou lá no portão, chamou meu pai e falou assim, ó. Cara, eu não dou 3 meses para vocês fechar, porque nesse lugar tem uma cabeça de cavalo enterrado. Daqui 3 meses vocês vão estar fechados com esse negócio. Vocês acreditam nisso? Aí meu pai ficou bravo com ele, né? Cara, sai daqui, nós temos dinheiro para pagar 1 ano de aluguel adiantado, tanto é que nós já pagamos e tal. Enfim. Gente, nós já estamos 8 anos naquele lugar e crescendo cada vez mais. Era o que Deus queria para nós? Era. Eu não sei quanto tempo vai durar, isso está na mão de Deus. Mas eu sei que de lá está saindo o sustento da minha família. Eu sei que de lá já saiu muitas coisas para a obra de Deus, que não se denomina só dízimos e ofertas. Eu sei que de lá está saindo a condição para os meus filhos estudarem, para nós morarmos e comermos, enfim, para comprar, né, as coisas para minha esposa. Aí, nós demos um apelido carinhosíssimo para esse senhor. Nós apelidamos ele de cabeça de cavalo. Você não vai ficar escandalizado comigo, né? Gente, esses 8 anos, ele passa 2 vezes por dia na frente da oficina. E quando ele está passando, eu falo para o meu pai, ó, o cabeça de cavalo vindo. Gente, ele para no portão da frente ali, sem mentira nenhuma, ele coloca a mão no bolso e fica olhando para dentro assim, ó. Eu acho que tem dia que ele perde a conta dos carros, tanto carro que tem lá dentro, ele fica olhando assim, ó. E o meu pai conversa com ele tranquilamente, né? Meu pai tem um coração bom. E aí eu perguntei, eu falei, o que será que ele fica parado aí na frente? E aí parece que ele faz o jogo do bicho e ele fica anotando as placas para jogar no bicho. Ai, gente, eu me divirto.
Eu já pensei esses dias, né? Ele deve estar jogando muito dinheiro no bicho, porque... Gente, de verdade, olha, eu sei que é graça de Deus, por favor, não é vanglória nenhuma. Nós trabalhamos lá em 4 pessoas, eu, meu pai, a Paula e o Flávio. Tem mês que nós fazemos mais de 100 carros por mês, em 4 pessoas. Eu sei que é a obra de Deus na minha vida, eu sei que de lá tem partido muito recurso para várias coisas. Se eu tivesse me importado com o opositor, com uma mensagem contrária de alguém que veio falar para mim, teria parado tudo isso. Por que eu trouxe esse exemplo? E cada vez que eu venho pregar, eu gosto de trazer coisas simples que vocês entendam. É para que você entenda. A obra de Deus sempre teve, sempre terá opositores, mas isso não pode parar você. Você precisa permanecer firme e entender para aquilo que Deus chamou você, seja para uma empresa, seja para o pastoreio, seja para o louvor, seja para o cuidado da sua família, seja para ser um crente de verdade. Permaneça firme, porque Deus é com você, Deus é através de você e Deus vai fazer coisas grandiosas através da sua vida. Por isso não pare, por favor. Continue com aquilo que Deus tem para a sua vida e através dela, continue. Não pare, não desista do teu casamento, não desista dos teus filhos, não desista do teu negócio, não desista de buscar mais a Deus. Nós vamos na contramão do mundo. Se você for a favor daquilo que o mundo fala, meu Deus, meu irmão, você vai parar já já. Diga para a pessoa do seu lado, e Deus tem... Nossa, que animação. De novo, fala assim, Deus tem uma obra na sua vida. E através da sua vida. Agora melhorou, né? Tá doido. Dou com o microfone na sua cabeça. Juliana, obrigado. Que Deus dê muita paciência para você cuidar do Pablo. Muita força não, porque senão ela te esgana, Pablo. Mas nós não podemos parar. A obra de Deus sempre teve opositores e sempre terá. Mas você precisa permanecer firme. Um pouquinho mais adiante, a Bíblia começa a relatar e começa a falar a respeito que o Neemias, ele começa, mesmo com esses opositores, o Neemias, ele começa a reconstruir o muro. Algumas pessoas se achegam a ele, algumas pessoas começam a se achegar perto do Neemias e o muro começa a ser reconstruído. Mas as ameaças eram tantas, os recados eram tantos, os opositores falavam tanta coisa, que o Neemias toma uma posição. Ele fala assim, nós vamos continuar a obra de Deus, nós vamos continuar essa reconstrução desse muro, mas nós vamos levar a espada numa mão e vamos trabalhar com outra mão. O que eu quero falar com você? E vamos colocar o versículo lá, o 4:13. Abra lá comigo Neemias 4:13, um pouquinho mais adiante. Vamos ler. Olha o que diz lá. Por isso posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados com espadas, lanças e arcos. Aquilo que você precisa entender é que você precisa concluir a obra de Deus, você precisa saber aquilo que Deus tem para a sua vida e através dela, mas você não pode parar. Porque o Neemias, ele fez isso, ele sabia que Deus chamou ele para a reconstrução do muro, mas com uma mão ele trabalhava e com outra mão ele segurava a espada. E eu falo com toda a autoridade aqui, posso falar que a espada que se refere ali é a espada do Espírito, meu irmão. Você precisa continuar fazendo a obra de Deus. Você precisa se esmerar naquilo que Deus tem como obra para a sua vida. Mas você não pode abandonar a sua palavra, porque é ela que vai te dar o norte para tudo isso.
Eu conheço várias pessoas, eu conheço amigos que pediram tanto para Deus uma empresa, que pediram algumas coisas para Deus, mas quando tiveram aquilo, largaram a Deus. É aquela velha história que todo mundo conhece daquele exemplo, né? O cara queria tanto um sítio, o Senhor me dá um sítio, eu quero um sítio, eu quero lá plantar. Deus dá um sítio para ele, aí começa, né? Numa semana não vem, na outra chega atrasado. Aí o pastor liga para ele, daí meu irmão, pois é, ficou um pouco longe agora para ir para a igreja. Antes de ter o sítio lá, antes de ter lá o pedaço de terra dele, estava na igreja toda vez, chorando, pedindo, clamando. Por isso a gente precisa entender isso. Não pare com a obra de Deus na sua vida, mas não pare de buscá-lo. Permaneça firme, alerta, espada numa mão e a outra você trabalha. Palavra de Deus numa mão e na outra você trabalha. Por quê? Porque é isso que vai dar um norte para você prosseguir. É isso que vai fazer você avançar, é isso que vai fazer você crescer. Escute isso, nenhum sucesso, meu irmão, nenhum sucesso vale o fracasso da sua família. Você pode ser uma pessoa muito bem-sucedida no seu trabalho, na sua vida profissional, você pode ser muito bem-sucedido em tantas áreas, até ministerialmente, mas nada disso vai valer a pena se você tiver um fracasso na sua família. Esse é um dos exemplos. Trabalhe de verdade, rale. Se a obra de Deus para a sua vida é essa, faça. Mas não esqueça dos princípios da palavra de Deus, porque é isso que vai dar o norte para você prosseguir. Conheço vários amigos meus que ganharam dinheiro, ficaram ricos, abandonaram a mulher. Olha que legal. A pessoa ralou lá com ele desde o começo, se ferrou, dormiram tarde, acordaram cedo. Daqui a pouco o cara começa a ganhar dinheiro, fica rico, começa a usar uns cordão de ouro, carrão, troca a mulher de 40 por 2 de 20. Por quê? Começou a trabalhar, talvez a obra de Deus era aquilo ali que era proposto para ele, esqueceu da espada do Espírito, esqueceu de estar alerta, abandonou aquilo que tinha mais de importante. Aí vai fazer o quê? Vai perder a vida, vai para o inferno e ainda vai perder o dinheiro, não vai levar nada. Por isso a gente precisa entender, continuar guerreando, continuar lutando. Aquilo que Deus tem para nós é grande, através de nós é grande, mas a gente precisa ter um norte e entender que a palavra de Deus é que norteia as nossas vidas. Gente, nós temos uma obra para fazer nessa cidade como igreja. A gente está falando há tanto tempo aí de construção de templo. Há mais de 2, 3 anos já que nós estamos falando. Deus tem algo, Deus tem uma obra específica para a sua vida, mas Deus tem uma obra para essa cidade que é no coletivo. Grande parte de vocês que vêm num culto de quarta-feira são pessoas já firmadas e maduras, que precisam abraçar essa causa. E não é ofertar e dar, nós não estamos pedindo a tua casa aqui, a chave do teu carro, nós não estamos fazendo barganha com você, ou estamos? Essa não é uma igreja que faz isso. Mas você pode ajudar, se você quiser fazer isso, Deus colocar no seu coração, é uma questão sua aí com Deus. Mas você pode abraçar essa causa com toda a liderança desta igreja. Gente, a igreja em si, sendo construída aqui, não é algo somente para termos, olha, aquela igreja tem um prédio próprio, não. Nós precisamos de uma estrutura maior para acomodar melhor você, para acomodar melhor os seus filhos, para termos muito mais aulas do IBEG aqui sendo dadas. Mais do que tudo isso,
Porque é como eu falei, eu conheço todos vocês aqui, todos que estão aqui são salvos. Agora aqueles que estão perdidos aí fora. Só que vale a pena a gente ter uma igreja que nós temos uma estrutura muito boa para poder salvar outras pessoas, para poder ajudá-las. Vale a pena ou não? Vale muito a pena. Porque uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então, a obra de Deus proposta para essa cidade é grande através da nossa igreja. Eu creio nisso, você crê? É muito grande. E nós vamos avançar cada vez mais. Opositores vão ter, como tem e ainda teremos. Mas nós não vamos desistir e não vamos parar. Vamos continuar avançando, independente de quem vem e fale, de quem não fale, de quem venha, de quem saia, de quem é contra. Esses dias chegou alguém lá na oficina. Falou assim para mim: o pastor André está lá ainda? Não, ele falou assim: aquele pastor André está lá ainda? E aí eu já... É que você não me conhece direito, se você passar a me conhecer, você vai saber, né? Eu já dei nos dedos, falei, aquele não, falei, o pastor está lá por muito tempo ainda, se Deus quiser. O cara já colocou um olho desse tamanho assim, ó. Gente, a gente brinca, eu falo aqui direto, né? Nós brincamos ali, agora ele é o pastor do coque, né? Ele tá bonitinho assim, de coque. Nós brincamos, eu tenho essa liberdade com ele tem essa liberdade comigo. É um rapaz jovem, como eu falo aqui. Você ganhou a noite do jovem, hein? Foi boa essa. Mas é um homem de Deus, gente. Quantos de vocês já não receberam um conselho, uma ligação, uma instrução? Sim ou não? Assim como a pastora Stephanie, a pastora Lenita, enfim. É que às vezes a gente olha as coisas muito pela ótica humana. A gente vê as pessoas muito pelos olhos naturais. Porque é muito novo, porque casou agora, porque começou a pastorear agora. E a gente acaba se esquecendo daquilo que o Espírito tem. A Jéssica não pregou aqui no domingo? Davi não foi escolhido por Deus, não foi por comedor de feijão como nós, com 16 anos de idade. Vocês têm noção que Israel era a maior nação daquela época e mais poderosa? Um menino de 16 anos foi escolhido como rei para governar e foi talvez o maior rei da história de Israel. Então não tem nada a ver, gente, mude. Eu até estou saindo um pouquinho da palavra aqui, mas eu quero que você entenda. Não tem nada a ver com a tua ótica natural. Você tem que parar de ficar olhando as coisas por você mesmo e entender que as coisas de Deus precisam ser vistas com a ótica do Espírito. Enquanto você ficar olhando esses três aqui com os olhos naturais, sinto muito. Você precisa olhar com a ótica espiritual. Fecha o parênteses, voltamos para a palavra. Neemias 6:3, abra lá comigo, Neemias 6:3, nós estamos finalizando. Gente, eu vou ter que voltar num versículo que eu esqueci aqui. Volta ali no 4:14. No 4:14. Olha o que diz lá. Eu gosto muito dessa parte B do versículo ali, mas vamos ler desde o início. Diz assim: Neemias falando, fiz uma rápida inspeção imediatamente e disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo. Olha só, o povo estava com medo. Estavam com espada na mão, estavam trabalhando com outra mão, estavam fazendo a obra de Deus, mas estavam com receio daquilo que podia acontecer na vida deles. Aí o Neemias fala isso aqui. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais, ao restante do povo: não tenham medo deles. Lembrem-se que o Senhor é grande
e temível. O Senhor é grande e temível e luta pelos seus irmãos, pelos seus filhos e filhas, pelas suas esposas e pelos seus lares de vocês. O Senhor grande e temível, é Ele que vai cuidar de tudo, meu irmão. Continue fazendo aquilo que Deus propôs para você fazer. Continue com a obra de Deus, independente da oposição. Porque o grande Deus e temível, o poderoso, o Rei dos Reis está sobre a sua vida. É Ele quem governa, é Ele quem cuida, é Ele quem faz. Amém? Vamos lá para o Neemias 6,3. E eu quero finalizar essa mensagem com esse versículo. E você precisa guardar isso no seu coração. Eles já tinham construído um muro. E esses opositores, o Tobias e o Sambalate, ainda continuavam enviando mensagem para eles, mesmo depois do muro pronto, mesmo depois das portas reconstruídas, mesmo depois da obra que Deus chamou eles para fazer, esses opositores ainda continuavam falando, continuavam ainda mandando mensagem, continuavam ainda afrontando eles, continuavam ainda zombando eles. E aí a Bíblia diz que eles ficam enviando mensageiros para tentar chamar Neemias para perto deles, para que eles fizessem uma emboscada e matassem ele. E aí o versículo fala dessa forma: por isso enviei-lhes mensageiros com esta resposta. Neemias volta com o mensageiro, dando uma resposta para eles. Estou executando uma grande obra e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Se Deus tem essa obra na sua vida e através da sua vida, não pare. Não desista. Não fique dando ouvidos aos opositores. Como eu falei, talvez você seja o seu opositor de você mesmo, talvez você fique se sabotando, talvez você não se ache capaz, e olha só o que eu tenho para te dizer: a capacidade, meu irmão, não está em você. Se você achar que é pelas forças das suas mãos, sinto muito, pare mesmo, porque por você não pode fazer nada. Jesus disse que sem Ele nós não poderíamos fazer nada. Eu por muito tempo fiz isso e atrasei a minha vida ministerial por muitos e muitos anos, achando que era pela minha capacidade. Agora que eu estava orando, falei: Senhor, a palavra é tua, Deus, o povo é teu, eu não tenho nada o que oferecer. Fala no coração do teu povo, ministra no coração do teu povo, muda alguma coisa, porque se for as minhas palavras, gente, vocês vão esquecer. A hora que você sair daqui e for jantar, você já não lembra mais do que foi pregado. Mas se o Espírito escrever isso no teu coração, nada e nem ninguém vai parar você naquilo que Deus tem para a sua vida. Repita comigo assim: estou executando uma grande obra e não posso parar. Diga assim: Deus está executando uma grande obra através da minha vida, por isso não posso parar. Deus tem uma grande obra na sua vida e através dela. Por isso não pare. Não pare, não desista, continue. Continue orando pelo aquele teu familiar, continue orando pelo teu casamento, continue lutando em favor da tua salvação. Não pare e não desista. Não pare e não desista. Deus está com você e Deus vai fazer através da sua vida. Amém? Se coloque de pé, eu quero orar com você.
E aí, meu irmão, qual que é a obra de Deus na sua vida? Você parou para pensar? Será que você sabe para aquilo que Deus te chamou? Essa é uma noite para você trazer isso à sua memória. Eu lembro de uma vez que a Paula entrou em crise por conta disso. Nós sentamos e conversamos, ela falou, eu não sei para aquilo que Deus me chamou, eu não sei se eu sou pastor, eu não sei se eu sou profeta, eu não sei se eu sou evangelista, eu não sei. Falei, Paula, só confie em Deus, porque Deus vai falar com você, continue fazendo aquilo que você se propôs a fazer, continue indo nos cultos, continue orando, continue buscando, continue evangelizando, que mais hora, menos hora, Deus vai falar com você. Para que Deus chamou você, meu irmão? Será que é para pregar a palavra? Giba, será que eu tenho a capacidade, eu consigo vir aqui, falar no microfone, não tenho vergonha, não sou tímido? Talvez essa é uma já das coisas que você precisa ver. Giba, eu tenho muita facilidade para falar com as pessoas na rua, eu sou comunicativo. Parabéns, você é um evangelista. Você tem a capacidade de evangelizar as pessoas. De um papel de bala que você junta na rua, você consegue falar de Jesus para as pessoas. Eu não sou assim. Eu não consigo, gente. Eu vou na fila do mercado, eu fico quieto. Eu fico pensando na carne que eu vou comprar. A Paula às vezes sai com a amiga de dentro do mercado. Conversa com a pessoa, parece de anos. Minha mãe ontem estava contando a experiência ali que deu um prato de comida para um rapaz ali na frente de casa e ficou falando lá, disse que o rapaz colocou a mão no rosto e falou, eu podia ficar escutando a senhora aqui a tarde inteira. Giba, eu gosto muito de pessoa, eu me importo com os outros, eu vou na casa visitar. Olha, eu gosto de gente, eu gosto de estar com a minha casa cheia de gente. Bem-vindo, você é um pastor. Talvez você tenha um ministério pastoral aí na sua vida. Giba, eu não gosto de muita gente na minha casa, eu não gosto muito de estar muito com gente. Então você não serve para ser pastor, porque pastor cheira ovelha. Se você acha que pastor é só estar pregando, você está enganado. Gente, eu poderia ficar falando aqui tantas coisas a respeito dos ministérios, mas não parte só disso, como eu falei. A obra de Deus na sua vida pode ser outras coisas. Você pode ser um grande empresário e levar Jesus aí pelo mundo afora com os teus recursos, com a empresa que você vai criar. Enfim, Deus está executando uma grande obra na nossa vida e através dela. Por isso, não podemos parar. Amém? Feche os seus olhos, eu quero orar com você. E eu queria assim deixar na liberdade os líderes, sabe? Se você tem alguma palavra para alguém, chegue e ore com essa pessoa. Se você não tem nada, se você precisa dessa mensagem da oração, fique aí no seu lugar, quietinho e tranquilo. O que eu sei é que Deus tem uma grande obra na sua vida e através dela. E o que eu sei é que Deus tem algo no coletivo para nós aqui nessa cidade. Nós não vamos parar, nós não iremos desistir, nós vamos avançar cada vez mais, porque as pessoas precisam conhecer a Jesus. Há tantas vidas aí a serem curadas, há tantos casamentos destruídos, há tantas pessoas nas drogas, há tanta gente que precisa de Jesus, e nós iremos continuar, nós não vamos desistir, porque Deus tem uma grande obra nessa cidade. Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, eu oro pelo teu povo nessa noite. Senhor, vem com o teu poder e com tua graça e com a tua unção nessa noite. Senhor, vem com a manifestação do teu Espírito sobre o teu povo. Que haja clareza nos pensamentos, Senhor, que agora a mente seja descortinada, que os olhos se abram para aquilo que Deus tem sobre a vida delas. Senhor, começa a permear agora os pensamentos, Senhor, começa a permear agora o coração dessa pessoa, firma nela aquilo que ela foi chamada,
Firma sobre a vida dela, Pai, para aquilo que ela foi chamada. O Senhor tem uma grande obra na vida dela, Senhor. Pai, eu sei que tem pessoas aqui que precisam ainda encontrar o Senhor. Há pessoas nesse lugar que te aceitaram, mas que não se converteram ainda. Por isso, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, continua a boa obra na vida dessa pessoa. Espírito Santo, leva ela a conhecer a Tua Palavra, leva ela a conhecer os mistérios do Teu reino através da Tua Palavra, Jesus. Oh, Jesus, há uma obra, Senhor, nos casamentos aqui. Tem tanta gente nesse lugar com casamento destruído, que entra de mão dada nessa igreja, mas que vive brigando em casa. Deus, age no casamento dessa pessoa, Pai, que a obra seja grande, que os vizinhos, que os filhos, que os parentes vejam que o Senhor operou uma grande obra, que o Senhor fez uma grande obra na vida desse casal. Ah, Jesus, vem, Pai, vem sobre essas pessoas, vem com a Tua obra, derrama do Teu poder, Deus. Continua essa boa obra, Pai, sobre a vida delas. Deus, levanta nesse lugar pastores, Pai, levanta nesse lugar mestres, levanta profetas aqui, evangelistas, levanta apóstolos, Pai, levanta, Deus, pessoas que vão sair aí por navegantes afora, pelo mundo afora, pregando a Tua palavra, manifestando o Teu poder e a Tua graça, Jesus. Deus, não deixa essa pessoa desistir da obra que o Senhor tem na vida dela. Não deixa ela desistir da obra que o Senhor tem na vida dela. Ah, pelo nome de Jesus, todo espírito maligno que é opositor à obra de Deus sobre a vida dessa pessoa, caia por terra agora no nome de Jesus. Todo pensamento de suicídio, todo pensamento contrário agora, seja aniquilado pelo poderoso nome de Jesus. O Senhor tem uma grande obra na tua vida, meu irmão. Não desista, não pare, continue lutando. O Senhor tem algo grande na sua vida e através da sua vida. Permaneça firme, porque o Senhor vai operar cada vez mais. Ah, Jesus. O Ministério do Louvor pode aumentar um pouquinho, a unção é grande nesse lugar. Eu queria que você ficasse aí no Espírito. Feche os seus olhos e comece a orar, porque a graça e o poder de Deus estão nesse lugar. Ah, Espírito Santo de Deus, firma no coração do teu povo essa noite, Deus. Vamos lá, cante conosco essa música.
Repita comigo mais uma vez: Deus está executando uma obra na minha vida. Eu não posso parar, eu não posso desistir, eu vou avançar no nome de Jesus. Dê um forte aplauso e um brado de vitória.